Você. Você que pensa que o Batman vai se juntar com o Wolverine e entrar para os Vingadores. Você vai morrer. Não, brincadeira, não é pra tanto, gente. É que... Bom, se você é daquelas pessoas que ainda pensa que o Batman, o Wolverine e outros heróis aí, a rodo, vão se juntar nos Vingadores, vão todo mundo enfrentar aí o Lex Luthor e o Coringa, tem nada a ver com as calças. E é basicamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, que vai englobar o MCU. Se você não sabe o que é o MCU, é a sigla de Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel. Então, vem comigo para entender o que é esse universo cinematográfico que está cada vez gerando mais dinheiro em Hollywood. Para começar, explicando basicamente o que é o MCU, eu tenho que voltar lá nos confins, quando a gente teve a venda dos direitos de alguns dos heróis da Marvel. A Marvel fez isso basicamente porque ela estava à beira de falir, é isso mesmo, ela não tinha nenhum centavo, parece a gente no fim do mês, né? Então ela vendeu os direitos de alguns dos seus heróis mais populares da época, que eram o Homem-Aranha e os X-Men, que foram vendidos para a Sony e para a Fox, respectivamente. Acontece que esses filmes acabaram surpreendendo até os estúdios de tanto sucesso que eles fizeram. Claro que eles desrespeitaram muitos dos elementos originais dos quadrinhos, como as roupas todas estranhas dos X-Men, ou os lançadores de teia do Homem-Aranha, mas basicamente isso não importa, porque os filmes foram realmente muito bem aceitos, tanto pelo público quanto pela crítica. Nessa brincadeira de distribuir os seus heróis, a Marvel acabou vendendo também os direitos de outros como Demolidor, Elektra, Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, Justiceiro e outros. E a maioria desses heróis tiveram filmes. Se eles foram bem aceitos por crítica e público, são outros 500. E é claro que a Marvel queria sua fatia do bolo, e ela pensou, por que não fazer filmes com os meus próprios heróis? Foi basicamente com essas ideias que surgiu o primeiro grande estúdio independente depois da DreamWorks, que foi o Marvel Studios. Mas aí, eis a grande questão. Como fazer filmes de sucesso sem os grandes medalhões de editora que estavam com os outros estúdios? Em 2007, Kevin Feige assumiu o comando do Marvel Studios, coisa que ele faz até hoje, por sinal. E ele, vendo que ainda tinha basicamente os direitos de todos os heróis principais do grupo Os Vingadores, que já era bem consolidado nos quadrinhos, então ele pensou, vamos fazer os filmes com os personagens menos conhecidos mesmo, né? Já que a gente pode usar Homem-Aranha, Wolverine, por que não? O estúdio fez uma parceria com a Paramount, que seria a distribuidora dos filmes, e em 2008 tivemos o primeiro filme dessa leva, que foi Homem de Ferro 1. O personagem, que era um personagem B da Marvel, foi lançado ao status de um dos ícones principais. Hoje em dia você vê tudo do Homem de Ferro, caderno, mochila, brinquedo, jogo. E a minha camiseta. E é claro, né? Quem não conhece o rosto do Robert Downey Jr. como Tony Stark? Ou do Tony Stark como Robert Downey Jr., porque a gente ainda não se decidiu. E o filme foi um sucesso estrondoso, mais do que qualquer um poderia imaginar. Foi super fiel, tinha um monte de easter egg, foi aí que surgiu essa mania de colocar uns fanservices muito bem colocados nos filmes. Porque o Homem de Ferro ele acabou funcionando muito bem como filme para quem nunca leu quadrinhos. Entretanto, para quem leu quadrinhos, aquilo ali era um prato cheio, porque você via coisas que colocavam aquele sorriso no rosto e você nem percebia. Coisas como a superintendência humana de... Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão, ou simplesmente SHIELD. Cara, me lembro quando eu vi isso no cinema e eu fiquei tipo... Muita gente não sabe, mas um dos primeiros filmes que iriam sair do Marvel Cinematic Universe seria O Homem-Formiga, dirigido pelo Edgar Wright. Infelizmente, esse filme acabou não vendo a luz do dia por diversos motivos e só saiu anos depois. Ele acabou saindo em 2015... dentro do selo da Marvel Studios, mas ele tinha perdido o Edgar Wright da direção. Entretanto, o Kevin Feige disse que a identidade do filme moldou muito os primeiros filmes do MCU, que foram, em 2008, já citado Homem de Ferro e o Incrível Hulk, que foi uma parceria entre o Marvel Studios, Paramount e a Universal, porque a Universal ainda detinha os direitos do Hulk. Em 2010, Homem de Ferro 2 e o Thor. Em 2011, Capitão América, o Primeiro Vingador. E, finalmente, Os Vingadores em 2012. Os 5 primeiros filmes, ou seja, do Homem de Ferro 1 ao Capitão América, eles foram distribuídos pela Paramount com a parceria do Marvel Studios. Entretanto, a Marvel foi comprada pela Disney em outubro de 2010. Ou seja, depois desses filmes já distribuídos pela Paramount, que ela já detinha os direitos,
a Disney começou a fazer distribuição. A gente ainda vê o símbolo da Paramount nos Vingadores e no Homem de Ferro 3, se eu não me engano, mas esses filmes já eram distribuídos pela Disney. Após eles, a gente só vê lá o símbolo da Marvel quando o filme começa, que é aquela abertura já icônica, com uma trilha sonora específica e tal. E a Marvel foi um dos primeiros estúdios a fazer uma grande ligação entre os seus filmes com o filme evento que foi Os Vingadores em 2012. Isso meio que revolucionou a forma de fazer filmes hoje. Por quê? Quando você para pra pensar, quem hoje não quer ter o seu universo compartilhado, né? Esses filmes que são produzidos hoje pela Disney e Marvel, que começou lá em 2008 com Homem de Ferro 1 e teve por enquanto o seu último filme, que foi O Homem-Aranha de Volta ao Lar, cada vez mais consolida como uma das franquias mais lucrativas de Hollywood. E tem só o que? 14, 15 filmes e já tem mais uns 14, 15 filmes planejados. Acho que esse é um grande mérito da Marvel, é fazer esse planejamento para conseguir construir esse universo que foi estabelecido em fases. Essas fases eu também vou explicar para vocês, mas isso vai ficar para outro vídeo, até porque, como diria Jack Stripador, vamos por partes. E se você está se perguntando quem é Jack Stripador, ele não é da Marvel nem da DC. Joga no Google. Então, basicamente, hoje nós temos aí o MCU, que é o Marvel Cinematic Universe, ou em português, o CM, Universo Cinematográfico da Marvel, que é o apanhado desses filmes produzidos pelo Marvel Studios. Então, Homem-Aranha de 2000, X-Men, Quarteto Fantástico. Por favor, Batman não é da Marvel, não é do MCU. E mesmo os heróis que são da Marvel, não necessariamente eles estão no MCU. Então quando você vê, por exemplo, um ator como o Josh Brolin interpretando Thanos nos Vingadores e também o Cable em Deadpool 2, bom, é basicamente por isso, porque ele está em dois universos completamente separados, ainda que os heróis venham da mesma fonte. Esse foi o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer chamada Desmembrando o MCU. Eu espero que vocês gostem. Se vocês têm coisas, curiosidades, coisas que vocês querem saber sobre a Marvel, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo disso. Deixa aquele like, vem os vídeos que eu vou colocar aqui na lateral. E obrigado e até mais!